Naquela quarta-feira, quando Fernanda Almeida chegou em casa às 6h47 da manhã, ela havia esquecido seu notebook, 10 anos à frente da construtora Almeida, que antes era do seu marido, Ricardo, 10 anos desde o acidente, 10 anos, tentando evitá-lo a todo custo. Ela pretendia subir direto para o escritório, no segundo andar, mas de repente, ouviu algo. Um som vindo do quarto de Ricardo, no andar de baixo. Um som impossível. Alguém estava falando e chorando e contando. 1, 2, 3. Fernanda se congelou nas escadas. Em 10 anos, aquela casa tinha sido silenciosa como um túmulo. Ricardo não falava. Os médicos tinham dito que ele poderia, mas depois do acidente, simplesmente parou. E ninguém mais chegava às 6h47 da manhã. Ninguém, exceto ela. E agora, alguém mais. Ela caminhou lentamente em direção ao quarto de Ricardo. Seus sapatos Louboutin ecoavam contra o granito italiano. Cada passo era uma acusação silenciosa, porque Fernanda conhecia cada centímetro daquela mansão de 4 milhões de reais, nos Jardins da Barra. Mas já fazia 3 anos que não entrava no quarto do marido. A porta estava entreaberta. A voz continuava. Uma voz de mulher, suave, sofrida, desesperada. 4, 5, 6. Por favor, Ricardo, só mais um. Eu sei que você consegue. Eu sei que você está aí dentro. Fernanda colocou a mão na maçaneta da porta. E naquele momento, sua vida se dividiu em duas. O antes e o depois do que ela estava prestes a ver. Mas vamos voltar um pouco, porque para entender aquele momento, você precisa entender como eles chegaram até ali. Os três, Fernanda, Ricardo e Antônia, a empregada doméstica que estava fazendo o impossível enquanto ninguém via. Se você já amou alguém e desistiu de lutar por essa pessoa, se você já construiu muros emocionais tão altos que esqueceu o que estava protegendo, se você já pagou por tudo, exceto pela única coisa que realmente importa, sua presença, então você vai entender por que Fernanda Almeida, CEO da construtora Almeida, a mulher mais poderosa da indústria da construção no Brasil, estava prestes a desmoronar completamente. Ricardo Almeida tinha 52 anos. Engenheiro civil brilhante, o homem que havia construído o viaduto das bandeiras. O homem que Fernanda conheceu na faculdade, quando ambos tinham 22 anos. O homem com quem se casou 3 meses depois, porque quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. 25 anos de casamento. 25 anos construindo coisas juntos. Primeiro uma empresa, depois uma fortuna, finalmente, uma prisão. Em 14 de março de 2015, Ricardo estava supervisionando a construção do novo prédio da Rede Globo, na Barra da Tijuca. Uma viga de aço de 800 quilos, uma falha no sistema do guindaste, 2 segundos de queda livre. A viga atingiu Ricardo diretamente nas costas. Vértebras C5, C6. Medula espinhal fraturada, paraplegia completa e imediata. Fernanda estava em uma reunião com investidores quando recebeu a ligação. Hospital Sírio-Libanês. Seu marido, cirurgia de emergência. Pronóstico, a palavra que mudou tudo, irreversível. 4 neurologistas. Todos disseram a mesma coisa. O dano era completo. Ricardo Almeida nunca mais voltaria a andar. Nunca mais voltaria a mover seus braços. Nunca mais voltaria a segurar nada. Nunca mais voltaria a tocá-la. As palavras exatas do Dr. Oliveira, neurocirurgião com 30 anos de experiência. Senhora Almeida, seu marido está consciente. A mente dele está intacta, mas o corpo dele não lhe pertence mais. Sinto muito. E havia algo pior, algo que o doutor não disse, mas que Fernanda viu nos olhos de Ricardo naquela primeira noite no hospital. Ricardo estava desperto,
Podia pensar, podia sentir, podia ver e ouvir tudo, mas estava preso, completamente preso dentro de um corpo que não respondia. Uma prisão de carne e osso da qual nunca sairia. Durante os primeiros 6 meses, Fernanda tentou. Deus sabe que tentou. Contratou os melhores fisioterapeutas do Rio de Janeiro. Pagou R$30 mil mensais por tratamentos experimentais. Levou Ricardo para Houston, em uma clínica que prometia recuperação com células-tronco. $42 mil por 3 semanas de tratamento. Nada funcionou. Nenhum músculo se moveu. Nenhum dedo respondeu. E algo em Fernanda se quebrou. Não foi de uma vez. Foi gradual, como uma parede que se constrói tijolo por tijolo. Primeiro, ela parou de entrar no quarto pela manhã. Depois, parou de jantar em casa. Depois, começou a ficar no escritório até às 11 da noite. Reuniões. Sempre havia reuniões. A empresa que tinha sido dos dois, agora era só dela. E Fernanda se refugiou ali, porque trabalhar era mais fácil do que ver Ricardo. Porque cada vez que o olhava, via seu fracasso. O acidente tinha sido na obra dela, sua responsabilidade, sua culpa. Então, contratou cuidadores. Primeiro uma enfermeira, depois 2. Rodízio de turnos, 24 horas de cuidado profissional. O melhor que o dinheiro podia comprar. Tudo, exceto amor. Há 3 anos, uma das enfermeiras pediu demissão e a agência de pessoal enviou uma candidata para substituí-la. Antônia Santos, 45 anos na época, currículo simples, experiência no cuidado de idosos, referências impecáveis, salário solicitado, R$2 mil mensais. Fernanda a entrevistou em seu escritório, 10 minutos. Perguntas básicas. Quando pode começar? Antônia disse, amanhã mesmo, se precisar. Fernanda nem sequer perguntou por que ela queria o trabalho. Antônia começou no dia 3 de abril de 2022. Suas responsabilidades eram claras. Banho diário de Ricardo. Mudança de posição a cada 2 horas para prevenir úlceras. Alimentação através de sonda gástrica. Exercícios passivos de mobilidade, conforme as indicações do fisioterapeuta que vinha 2 vezes por semana. Trabalho técnico, profissional, sem envolvimento emocional. Era isso que Fernanda esperava. Mas não foi o que aconteceu. Durante os primeiros 6 meses, Antônia fez exatamente o que lhe haviam indicado. Chegava às 7h30 da manhã, saía às 7h30 da noite, 12 horas. Trabalho impecável, silenciosa, eficiente. Fernanda mal a via. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 10 da noite. Ricardo estava dormindo. Antônia já tinha ido embora. O sistema funcionava, todos em suas caixinhas. Ninguém incomodava ninguém. Mas algo mudou em Antônia por volta do 7º mês. Fernanda não notou. Estava ocupada demais. A construtora tinha ganhado o contrato para o novo aeroporto de Viracopos, R$340 milhões. O projeto maior de sua carreira. Reuniões com o governo, com investidores, com contratistas. Ricardo estava bem, Antônia cuidava dele. Isso era suficiente, tinha que ser suficiente, exceto que não era. Em uma manhã de terça-feira, 6 meses depois de contratar Antônia, Fernanda chegou atrasada a uma reunião porque esqueceu uns planos no seu escritório em casa. Eram 8h15 da manhã. Antônia já deveria estar lá. Fernanda entrou pela porta principal. Silêncio. Ricardo foi direto para seu escritório no 2º andar. Pegou as plantas. Ia sair. Mas então ouviu algo vindo do andar de baixo, do quarto de Ricardo. Música. Fernanda parou nas escadas. Naquela casa não havia música. Ricardo havia amado a música. Tocava violão. Nos fins de semana, punha sertanejo de raiz e cantava enquanto cozinhava. Depois do acidente, Fernanda tirou todas as caixas de som. Não podia suportar. Mas agora
Agora havia música, uma canção que Fernanda reconheceu de imediato. Evidências, Chitãozinho e Chororó, a canção favorita de Ricardo. Quem estava pondo essa canção? Fernanda desceu as escadas. Aproximou-se da porta do quarto de Ricardo. Estava entreaberta. Olhou para dentro. Antônia estava sentada junto à cama de Ricardo. Tinha seu celular na mão. A música vinha de lá. E Antônia estava cantando, baixinho, desafinada, mas cantando. E havia algo mais. Antônia tinha a mão de Ricardo entre as suas e estava falando com ele as palavras exatas que Fernanda escutou. O senhor Ricardo adorava essa música, né? Eu sei, eu vi nas fotos do escritório, o senhor tocando violão, o senhor sorrindo, o senhor vivo. Fernanda se congelou. Antônia continuou. Eu também tive um marido, Marcelo. Ele também amava música, tocava bateria em uma banda nos fins de semana. A gente se conheceu num show. Ele me pediu em casamento cantando a nossa música. A gente era feliz. Fernanda não deveria estar escutando, mas não conseguia se mover. Mas o Marcelo morreu faz 5 anos. Acidente de moto, na hora, nem pude me despedir. Nem pude dizer que o amava uma última vez. A voz de Antônia se quebrou. Por isso que eu estou aqui, seu Ricardo. Por isso que eu vou lutar pelo Senhor. Porque alguém tem que fazer isso. E porque eu sei o que é perder alguém sem ter tentado tudo. Fernanda sentiu algo estranho em seu peito. Algo que não sentia há anos. Culpa verdadeira, profunda, devastadora. Saiu da casa sem fazer ruído. Não disse nada. Não confrontou Antônia. Simplesmente se foi. E durante as semanas seguintes, começou a notar coisas. Pequenas coisas. Coisas que havia ignorado. O quarto de Ricardo cheirava diferente. Não a remédios e desinfetante como antes. Agora cheirava a alfazema. Havia flores frescas na janela, cravos, os favoritos de Ricardo. Os quadros nas paredes haviam mudado. Antes eram paisagens genéricas, agora eram fotos. Fotos de Ricardo e Fernanda. Seu casamento, sua lua de mel em Búzios. Ricardo recebendo o prêmio de engenheiro civil do ano de 2010. Quem havia feito isso? Fernanda nunca deu instruções. Uma manhã, Fernanda decidiu chegar cedo de propósito. 7h45 da manhã. Queria ver, precisava ver. Antônia estava no quarto de Ricardo, mas não estava fazendo as tarefas normais. Estava lendo, em voz alta, um livro. Fernanda se aproximou o suficiente para ver o título. Dom Casmurro, a novela favorita de Ricardo. Ele havia lido 7 vezes. Sempre dizia que era a melhor novela já escrita. Como Antônia sabia disso, Fernanda observou por 5 minutos. Antônia lia com voz suave, imitava as vozes dos personagens, ria nas partes engraçadas e, de vez em quando, olhava para Ricardo e dizia: essa parte o senhor gostou, né? Eu vejo nos seus olhos, os olhos de Ricardo. Fernanda os havia evitado durante anos, porque nesses olhos via tudo: a tristeza, a solidão, a pergunta silenciosa: por que você me abandonou? Mas quando Antônia falava com ele, os olhos de Ricardo eram diferentes, mais brilhantes, como se por trás daquela prisão de carne alguém estivesse escutando, alguém estivesse agradecido. Fernanda foi embora de novo sem dizer nada, mas algo havia mudado. Começou a chegar mais cedo, não entrava no quarto, mas observava, do corredor, das escadas, espionando a própria casa, e o que viu a destruiu. Antônia não só cuidava de Ricardo. Antônia o tratava como pessoa, como homem, como alguém que importava. Contava histórias do seu dia, pedia sua opinião sobre as coisas, sabendo que Ricardo não podia responder, mas falando como se pudesse. O senhor acha que eu devia pintar o cabelo, seu Ricardo? Minha filha diz que os cabelos brancos me dão personalidade. Punha música, sertanejo, MPB,
tudo o que Ricardo havia amado. Mostrava fotos no celular de coisas que aconteciam no mundo. Olha, o Brasil ganhou no futebol. O senhor ia adorar ver esse gol. E havia algo mais. Algo que Fernanda demorou semanas para notar. Ricardo estava mudando. Não fisicamente, mas emocionalmente. Havia algo em seu olhar. Esperança. Pequena, frágil. Mas ali, uma tarde de quinta-feira, Fernanda chegou em casa inusitadamente cedo. 4 da tarde. Havia cancelado uma reunião. Precisava de papéis do seu escritório. Entrou na casa. Tudo estava em silêncio. Mas então ouviu passos. Vinham do segundo andar, do seu escritório. Fernanda subiu as escadas. A porta do seu escritório estava aberta. Antônia estava lá dentro, em frente à biblioteca. O que Antônia estava fazendo no seu escritório particular? Fernanda ia perguntar. Mas então viu o que Antônia tinha nas mãos. Um livro, grosso, com espiral. Fernanda o reconheceu imediatamente. Era um livro de fisioterapia, manual de reabilitação para lesões medulares. Nível avançado, 847 páginas. Fernanda o havia comprado 2 anos atrás, em um momento de desespero, pensando que talvez se ela mesma aprendesse, talvez se ela fizesse os exercícios, mas nunca o abriu. Pôs na biblioteca e esqueceu. Mas agora Antônia o tinha e estava cheio de notas adesivas, dezenas, centenas, marcando páginas. Antônia se virou, viu Fernanda, ficou pálida. Dona Fernanda, eu sinto muito. Não devia ter pegado o seu livro sem permissão. É que na biblioteca pública não tinham livros tão completos e eu pensei, espera, Antônia estava estudando fisioterapia? Para Ricardo? Fernanda sentiu algo se quebrar na sua garganta. Não, continua. O que você está estudando? Antônia baixou o olhar. Os exercícios de mobilidade passiva. Os que o fisioterapeuta faz 2 vezes por semana. Pensei que se eu aprendesse bem, podia fazer todos os dias. O livro diz que a consistência é crítica, que músculos e nervos precisam de estimulação constante, mesmo se não houver resposta aparente. Há quanto tempo você está estudando isso? 6 meses. 6 meses? Antônia levava 6 meses estudando fisioterapia no seu tempo livre. Para Ricardo, para um homem que os médicos haviam declarado caso perdido, Fernanda não soube o que dizer. Então disse a única coisa que conseguiu. Fique com o livro. E se precisar de mais alguma coisa, me diga. Antônia a olhou com olhos úmidos. Obrigada, dona Fernanda. Fernanda saiu do escritório, desceu as escadas, saiu da casa, sentou-se no seu carro na garagem e chorou. Pela primeira vez em 10 anos, chorou, porque uma empregada doméstica que ganhava um salário mínimo estava fazendo mais pelo seu marido do que ela. Uma CEO que ganhava 300 mil reais por mês, que podia pagar qualquer coisa, exceto tempo, exceto presença, exceto amor. Se essa história está mexendo com algo dentro de você, se você está começando a perceber que os milagres não vêm com jaleco branco e títulos de médico, se você está vendo que às vezes os heróis usam uniformes de faxineira, então fique, porque o que Fernanda estava prestes a descobrir era muito maior do que ela imaginava. 2 meses depois daquele dia, Fernanda estava no lixo da garagem, procurando um documento que tinha jogado fora por engano. Encontrou algo mais, um caderno, pequeno, de espiral, encharcado de café. Na capa dizia Exercícios Ricardo, outubro 2023. Fernanda o abriu, e o que viu fez o mundo parar. Era um registro, dia por dia, data, hora, exercício realizado, repetições, resposta observada. 7 de outubro de 2023, 6 da manhã, flexão passiva dos dedos da mão direita, 200 repetições, sem resposta. 8 de outubro de 2023, 6 da manhã, flexão passiva dos dedos da mão direita,
200 repetições. Sem resposta, 9 de outubro de 2023, 6h da manhã. Flexão passiva dos dedos da mão direita. 250 repetições. Sem resposta. Página após página. Todos os dias. Sem falhar um sequer. Antônia estava fazendo isso durante meses. Fernanda passou as folhas, chegou às entradas mais recentes. 3 de dezembro de 2023, 6 da manhã. Flexão dos dedos, 300 repetições. Possível tremor no dedo indicador? Não estou certa. Pode ser minha imaginação. Meu Deus, por favor, que não seja minha imaginação. Fernanda sentiu seu coração acelerar. 10 de dezembro de 2023, 6h15 da manhã. Flexão dos dedos, 400 repetições. Tremor confirmado. Dedo indicador direito. Movimento de milímetro aproximado. Chorei 20 minutos. Ricardo também tem lágrimas. Ele sentiu. Fernanda deixou o caderno cair. Não era possível. Os médicos tinham dito irreversível. 0 probabilidade. Dano completo. Mas ali estava, escrito com a letra trêmula de Antônia. Um milagre. Pequeno, apenas perceptível, mas um milagre. Fernanda olhou a data daquela entrada. 10 de dezembro. Há 2 meses. O que mais tinha acontecido em 2 meses? Fernanda fechou o caderno. Colocou-o em sua bolsa. Não o devolveu ao lixo. Naquela noite, não dormiu. Ficou acordada até às 5 da manhã, pensando, se perguntando, se odiando. E tomou uma decisão. No dia seguinte, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, Fernanda ia sair de casa às 6 da manhã como sempre, mas deixou seu notebook na mesa da cozinha. De propósito, saiu de casa, dirigiu por 3 ruas, deu a volta, voltou. Eram 6h47 da manhã quando entrou de novo na casa e ouviu o som impossível, uma voz, contando 1, 2, 3. Fernanda caminhou em direção ao quarto de Ricardo, cada passo mais lento que o anterior, porque parte dela não queria saber. Parte dela queria seguir na ignorância, na negação, no trabalho que a mantinha ocupada e afastada da verdade, mas já não podia. Já não depois do caderno, depois de saber que algo impossível estava acontecendo. A porta estava entreaberta. Fernanda se aproximou, ficou no batente e olhou para dentro. O que viu fez com que todo o seu mundo desabasse. Antônia estava no chão, sentada com as pernas cruzadas ao lado da cama médica de Ricardo. Tinha a mão direita de Ricardo sobre seu colo e estava fazendo exercícios, flexionando cada dedo, um por um, lenta, metodicamente, contando cada repetição. 7, 8, 9. Por favor, meu amor, por favor, meu céu. Sei que hoje é o dia. Sei que hoje você vai se mover. Espera, meu amor, meu céu. Fernanda se congelou. Um pensamento horrível cruzou sua mente. Antônia e Ricardo? Não era possível. Ricardo não podia. Fisicamente, não podia. Mas então, Antônia continuou falando. E Fernanda entendeu. Não te digo meu amor dessa maneira, Ricardo. Te digo porque alguém tem que te amar. Alguém tem que te tratar como o homem que você é. Não como o paciente. Não como o caso perdido. Como Ricardo, o homem que construiu pontes. O homem que amou sua esposa, tanto que se casou com ela em 3 meses. O homem que está preso, mas não roto. As lágrimas corriam pelo rosto de Antônia enquanto movia os dedos de Ricardo. 10, 11, 12, e então Fernanda viu. O que Antônia estava fazendo não era só exercício, era amor, puro, desinteressado, impossível de comprar. Fernanda se afastou da porta sem fazer ruído, subiu as escadas, se trancou em seu quarto e pela segunda vez em 2 meses chorou até não conseguir respirar, porque Antônia tinha razão. Alguém tinha que amar Ricardo e Fernanda tinha deixado de fazer isso.
Não por falta de sentimentos, mas por dor demais. Naquela noite, Fernanda não foi para o escritório. Ficou em casa. Jantou sozinha na cozinha. Antônia foi embora às 19h30, como sempre. Desejou boa noite a Fernanda como todas as noites. Nada fora do normal. Exceto que agora, Fernanda sabia. E não saber o que fazer com esse conhecimento a estava destruindo. Na manhã seguinte, Fernanda fez algo que não fazia há anos. Entrou no quarto de Ricardo, 7h da manhã. Antônia ainda não tinha chegado. Ricardo estava acordado. Seus olhos se moveram em direção a ela. E nesses olhos, Fernanda viu algo que a fez recuar. Reconhecimento e medo, como se Ricardo temesse que ela fosse tirar Antônia. Tirar-lhe a única coisa que lhe restava. Fernanda se aproximou da cama. Sentou-se na cadeira que Antônia usava. Pegou a mão de Ricardo. A mesma mão que Antônia exercitava toda manhã. "Oi", disse Fernanda. Sua voz soava estranha. Havia passado tanto tempo desde a última vez que falou diretamente com Ricardo. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. "Me desculpa", sussurrou Fernanda. "Me desculpa por te deixar sozinho. Me desculpa por ter medo. Me desculpa por tudo." Mas Ricardo não podia responder. Só podia olhá-la. E nesse olhar, Fernanda viu 10 anos de solidão. 10 anos de espera. 10 anos se perguntando se sua esposa um dia voltaria. Antônia chegou às 7h30. Entrou no quarto e parou bruscamente ao ver Fernanda ali. "Senhora, desculpe, não sabia que estava aqui." Fernanda se levantou. "Não, eu é quem devo me desculpar. Por favor, continue com seu trabalho." Antônia a olhou confusa, mas assentiu. Fernanda saiu do quarto, mas não foi embora de casa. Ficou na sala, escutou Antônia falar com Ricardo. "Bom dia, meu céu. Como amanheceu hoje? Trouxe sua música favorita. Vamos colocá-la enquanto fazemos os exercícios." Música, o rei, Roberto Carlos. E então Antônia começou. Fernanda escutou a contagem. 1, 2, 3, 4, 500 repetições. Fernanda as contou todas. 45 minutos de flexão de dedos. Depois, rotação de punhos, 300 repetições, 30 minutos. Depois, massagem profunda nos braços. Antônia explicava cada movimento como se Ricardo pudesse senti-lo. Isto ajuda a circulação, previne atrofia muscular. Os nervos precisam de estimulação constante. Fernanda ficou escutando até às 9h30 da manhã. 2 horas. 2 horas de trabalho que Antônia fazia, todos os dias, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém a visse. Até agora. No dia seguinte, Fernanda chegou às 7, de novo. Entrou no quarto. Antônia estava preparando Ricardo para os exercícios. "Posso ficar?" perguntou Fernanda. Antônia piscou surpresa. "Claro, senhora." Fernanda se sentou na poltrona do canto e observou toda a rotina completa, as 500 flexões, as 300 rotações, a massagem, a mobilização dos ombros que Antônia tinha aprendido num vídeo do YouTube que mostrou para Fernanda no celular. "Olha, senhora", começou Antônia. "Este fisioterapeuta lá de Portugal diz que mesmo com lesão na medula espinhal, a estimulação constante pode prevenir atrofia e em casos raros, muito raros, pode haver recuperação parcial mínima, bem mínima, mas existe." "Há quanto tempo você faz isso?" perguntou Fernanda, embora já soubesse a resposta. 1 ano e meio. Não 6 meses como tinha dito antes. 1 ano e meio. 547 dias de levantar às 5h30 da manhã, de chegar nesta casa antes de qualquer pessoa, de fazer fisioterapia que nenhum médico tinha prescrito, que nenhum chefe tinha autorizado. "Por quê?" perguntou Fernanda. A pergunta que a estava matando. "Por que você faz isso?" Antônia parou de mover a mão de Ricardo, olhou para Fernanda diretamente nos olhos. "Porque quando eu perdi o Zeca,
Ninguém lutou por ele. Ele morreu instantaneamente. Não houve oportunidade. Mas o Ricardo continua aqui. A mente dele está intacta. Ele está preso. E ninguém deveria estar preso e sozinho. Ninguém. Lágrimas escorreram pelo rosto de Antônia. E porque no dia que eu cheguei aqui, há 3 anos, eu entrei neste quarto e o Ricardo olhou para mim. E eu vi nos olhos dele a mesma coisa que eu vi nos olhos do Zeca, nas fotos do acidente que me mostraram. Terror, solidão e a pergunta: alguém vai lutar por mim? Fernanda não conseguiu falar. A garganta estava fechada. E eu me disse, continuou Antônia, que enquanto eu estivesse aqui, a resposta para o Ricardo seria sim. Alguém vai lutar por você, mesmo que ninguém mais o faça, mesmo que seja impossível, mesmo que leve anos, alguém vai acreditar em você. Naquele momento, Fernanda Almeida, CEO multimilionária, mulher de poder, desmoronou completamente, se ajoelhou ao lado de Antônia e pediu perdão, não a Antônia, a Ricardo. Me perdoe, por favor, me perdoe. Eu deixei de lutar, deixei de acreditar, deixei de te amar da maneira que você precisava. Mas ela nunca deixou de fazer isso. E Ricardo, pela primeira vez em 10 anos, fez um som desde o mais profundo da garganta. Não era uma palavra, mas era alguma coisa. Era ele tentando responder. Antônia pegou a mão de Fernanda e juntas, as duas mulheres que amavam Ricardo de maneiras diferentes, choraram. O que você teria feito no lugar de Fernanda? Se descobrisse que uma estranha está amando a sua pessoa da maneira que você deixou de fazer? Se percebesse que o dinheiro que você paga não compra a única coisa que importa? Presença, fé, amor que não se rende. Você teria a coragem de enfrentar o seu fracasso? Ou teria continuado se escondendo atrás do trabalho? Porque aí está a verdade que ninguém quer ouvir. Os milagres não vêm quando você paga. Vêm quando alguém se ajoelha no chão e conta até 500. Mesmo que os joelhos doam. Mesmo que ninguém esteja olhando. Mesmo que o resultado seja incerto. Depois daquele dia, tudo mudou. Fernanda começou a participar, não de repente, gradualmente. Primeiro só observando, depois perguntando: como faz esse exercício? Quanta pressão eu aplico na massagem? Antônia ensinou tudo para ela, com paciência, sem julgamento, sem dizer o óbvio, que Fernanda deveria estar fazendo isso há anos. Uma semana depois, Fernanda chegou às 6:30 da manhã, meia hora depois de Antônia, e viu algo que nunca esqueceria. O quarto de Ricardo tinha mudado, completamente. Já não parecia um quarto de hospital, parecia um ginásio caseiro. Nos cantos havia equipamento, mas não equipamento médico profissional. Era equipamento feito à mão. Polias construídas com cordas de loja de ferragens e ganchos. Pesos improvisados com garrafas de água de 2 litros cheias de areia. Bandas elásticas de resistência que Antônia tinha comprado no Mercado Livre com o próprio dinheiro. Rolos feitos de toalhas enroladas e fita adesiva. Fernanda ficou paralisada na porta. Antônia estava usando as polias. Tinha o braço de Ricardo conectado às cordas e estava fazendo elevações assistidas. O sistema de polias reduzia o peso do braço de Ricardo para que Antônia pudesse movê-lo suavemente em amplitudes completas de movimento. Fernanda reconheceu o design. Era engenhoso, simples, eficaz e completamente feito à mão. Você construiu tudo isso? Perguntou Fernanda. Antônia se virou, ficou vermelha. Sim, desculpa. Eu devia ter pedido permissão. É que o livro dizia que a mobilização assistida com resistência gradual é importante. E o equipamento profissional custa uma fortuna. Então eu pensei que podia fazer eu mesma. Quando você construiu isso? De noite, na minha casa. Meu filho me ajudou. Ele estuda mecânica.
Eu mostrei os diagramas do livro e ele me disse como fazer. Eu trazia as peças aos poucos para que a senhora não notasse. Fernanda caminhou até o equipamento. Inspecionou. As polias estavam perfeitamente balanceadas. As cordas tinham nós reforçados. As garrafas de areia estavam marcadas com pesos exatos. 500 gramas, 1 quilo, 1,5 quilo, progressão gradual. Isso é... Fernanda procurou as palavras. Isso é brilhante. Antônia baixou o olhar. É só o que eu pude fazer com o que eu tinha. Não, disse Fernanda. Isso é mais do que os fisioterapeutas de 20 mil reais por mês fizeram. Isso é amor convertido em ação. E naquele momento, Fernanda tomou a decisão que mudaria tudo. Eu quero aprender. Quero que você me ensine. Tudo. Cada exercício. Cada técnica. Cada esperança que você tem. Porque eu vou estar aqui. Desde amanhã. Todos os dias. Eu vou lutar por ele com você. Os olhos de Antônia se encheram de lágrimas. Sério, sério. E assim começou a aliança mais estranha. Uma CEO e uma empregada doméstica, unidas por um homem que não podia se mover, mas que estava prestes a fazer o impossível. No dia seguinte, Fernanda chegou às 6 da manhã, com roupa esportiva, não um terno de estilista, calças de ginástica e tênis. Antônia ensinou a rotina completa. Fernanda fez as 500 flexões com Antônia. Seus dedos doíam, seus pulsos tremiam, mas continuou. É isso que você faz todos os dias? Perguntou Fernanda na repetição 347. Todos os dias, respondeu Antônia. Porque um dia vai importar. E ela tinha razão. Mas ainda não sabiam o quanto. Algumas pessoas vão pausar este vídeo aqui. Vão dizer que já sabem como termina. Que é uma história linda, mas previsível. Deixa eu te dizer uma coisa. O que está prestes a acontecer não é o que você espera. Porque os milagres reais não se parecem com os dos filmes. São menores, mais frágeis e muito mais poderosos. 3 semanas se passaram. 3 semanas de Fernanda chegando às 6 da manhã. 3 semanas seguindo a rotina completa com Antônia. 500 flexões de dedos, 300 rotações de punho, 45 minutos de massagem profunda, 30 minutos de mobilização com as polias improvisadas, 3 semanas falando com Ricardo, colocando música para ele, lendo seu romance favorito, tratando-o como o homem que era, não como o caso perdido que os médicos haviam declarado, mas não havia mudanças, nenhuma. Os dedos de Ricardo permaneciam imóveis. Seus braços continuavam sendo peso morto. Seu corpo continuava sendo sua prisão. Fernanda começava a entender algo devastador. Aquilo era o que Antônia vinha fazendo durante 1 ano e meio. Trabalho incansável. Esperança obstinada. Sem resultados visíveis. Como você suporta isso? Fernanda perguntou a Antônia uma manhã, enquanto faziam a repetição 287 de flexão de dedos. Antônia olhou para Ricardo, porque ele sente, mesmo que não se mova, mesmo que não responda, ele sente que alguém não desiste, e isso importa, mesmo que nunca vejamos resultados. Mas você viu resultados, disse Fernanda. O caderno, o tremor em dezembro. Antônia ficou quieta. Sim, uma vez, há 2 meses. Pensei que tivesse imaginado, mas não, foi real. 2 milímetros, seu dedo indicador, e depois nada mais. Nada desde então. E você continua tentando? Antônia sorriu. Um sorriso triste, mas firme. Até meu último dia neste trabalho, ou até Ricardo se cansar de mim. O que acontecer primeiro... Fernanda sentiu algo se quebrar em seu peito. Vergonha, porque 10 anos atrás, ela havia se cansado primeiro. No dia 7 de março de 2024, 3 semanas e 2 dias depois que Fernanda começou a rotina, algo mudou. Não em Ricardo, em Fernanda. Ela estava em uma reunião com o governo,
Contrato de 500 milhões de reais para a expansão do metrô. A reunião mais importante do trimestre. Mas ela não conseguia se concentrar. Continuava pensando em Ricardo, em Antônia contando até 500 naquela manhã, em suas próprias mãos doloridas de tanto flexionar dedos que não respondiam. O engenheiro-chefe estava falando de prazos, de materiais, de custos. Fernanda o interrompeu. Desculpem, preciso fazer uma ligação. Saiu da sala, ligou para sua assistente. Cancele todas as minhas reuniões de hoje. E de amanhã, e de depois de amanhã. Tudo bem, senhora? Sim, respondeu Fernanda. Pela primeira vez em 10 anos. Estou bem. Dirigiu de volta para casa. Era meio-dia. Antônia estaria lá, fazendo a sessão da tarde que Fernanda ainda não conhecia. Entrou na casa, foi direto para o quarto de Ricardo. Antônia estava lá, mas não estava fazendo exercícios. Estava sentada ao lado de Ricardo, segurando sua mão, chorando em silêncio. Fernanda congelou na porta. O que aconteceu? Antônia limpou as lágrimas rapidamente. Nada, senhora. Só estou tendo um dia ruim. Antônia nunca tinha dias ruins. Fernanda havia notado, sempre positiva, sempre com esperança, sempre acreditando. O que aconteceu? Perguntou Fernanda de novo, desta vez mais suave. Antônia abaixou a cabeça. Hoje é o aniversário da morte de Roberto, 5 anos, e estou aqui, fazendo por Ricardo o que não pude fazer por ele. E às vezes me pergunto se estou fazendo isso por Ricardo, ou por mim, pela minha culpa, pela minha dor. Fernanda entrou no quarto, sentou-se do outro lado de Ricardo, pegou sua outra mão. É por ambos, disse Fernanda, e não há nada de errado nisso. Você está curando seu coração enquanto tenta ajudar o dele. Isso não é egoísmo, isso é humanidade. Antônia olhou para ela com olhos vermelhos. E se ele nunca se mover? E se eu estiver me enganando por 1 ano e meio? Fernanda apertou a mão de Ricardo. Não importa, porque olhe nos olhos dele. Ambas olharam para Ricardo. Seus olhos estavam fixos nelas, brilhantes, conscientes, agradecidos. Ele sabe que estamos lutando, continuou Fernanda. Ele sente nosso amor. E isso já é um milagre. Não o tipo de milagre que as pessoas querem ver, mas o tipo que realmente importa. Antônia assentiu, mas as lágrimas não pararam. E então Fernanda fez algo que nunca havia feito. Levantou-se, rodeou a cama e abraçou Antônia. Forte, demoradamente, como se pudesse transferir toda a força que Antônia lhe havia dado durante semanas. Obrigada, sussurrou Fernanda, por não desistir quando eu desisti, por me ensinar a lutar de novo, por amar meu marido quando eu esqueci como fazê-lo. Antônia se agarrou a Fernanda e ambas choraram. 2 mulheres de mundos completamente diferentes, unidas por um homem preso e por um amor que se negava a morrer. Quando se separaram, Fernanda disse: vou tirar uma licença do trabalho. 1 mês, talvez 2. Quero estar aqui, todos os dias, manhã e tarde, aprender tudo, fazer tudo, porque Ricardo precisa de mim e eu preciso dele. Antônia sorriu. Um sorriso real desta vez. Ele vai ficar tão feliz. E então aconteceu. Ninguém estava esperando, ninguém estava olhando. Ricardo, que havia estado escutando toda a conversa com os olhos cada vez mais úmidos, fez algo impossível. Fechou os olhos, apertou, como se estivesse fazendo o maior esforço de sua vida. E sua mão direita, a mão que Fernanda estava segurando, se moveu. Não foi um tremor, não foi um espasmo involuntário. Foi um movimento intencional, pequeno, apenas perceptível, mas inconfundível. O dedo indicador de Ricardo se curvou, 2 milímetros, contra a palma de Fernanda. Fernanda congelou. Antônia, sim, você viu isso? Ver o quê? Fernanda olhou para sua mão.
O dedo de Ricardo estava imóvel de novo. Ela havia imaginado? Depois de 3 semanas de trabalho, depois de toda a esperança, sua mente estava lhe pregando peças. Ricardo, sussurrou Fernanda. Se você me escuta, se você entende, faça de novo. Por favor, mova seu dedo. Silêncio. 3 segundos que pareceram 3 horas. Antônia se aproximou, olhando intensamente a mão de Ricardo. Por favor, repetiu Fernanda. Uma voz que não havia usado em anos, vulnerável, quebrada, desesperada. Por favor, meu amor, só mais uma vez, demonstre-me que você está aí. E então, como um milagre do tamanho de um grão de areia, mas com o peso de todo o universo, o dedo indicador de Ricardo se moveu. Desta vez, 3 milímetros. Claro, intencional, inegável. Se curvou contra a palma de Fernanda e ficou ali, tremendo pelo esforço. Mas ali, Fernanda deixou escapar um som, algo entre riso e soluço. Antônia! Antônia! Ele está fazendo! Antônia se jogou na cama, pegou a outra mão de Ricardo. Ricardo, meu céu, você pode fazer com esta mão também? Ricardo tinha os olhos apertados, lágrimas correndo pelas suas bochechas. O esforço era monumental, como se estivesse levantando montanhas com um músculo que não funcionava há uma década. Mas então, o dedo de sua mão esquerda tremeu, apenas 1 milímetro, mas tremeu. As duas mulheres gritaram, um grito de alegria pura, de vitória impossível, de fé validada contra toda lógica médica. Fernanda se inclinou sobre Ricardo, beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios pela primeira vez em anos. Você conseguiu. Meu amor, você conseguiu. Depois de 10 anos, você se moveu. Antônia tinha a mão de Ricardo contra seu coração. Chorava tão forte que não conseguia falar. Apenas repetia, obrigada, obrigada, obrigada. E Ricardo abriu os olhos que haviam estado mortos de esperança durante uma década. Agora estavam vivos, brilhantes, cheios de lágrimas, mas também de algo que Fernanda não via em anos. Orgulho. Ricardo estava orgulhoso de si mesmo, de ter feito o impossível, de ter movido 5 milímetros, o que os médicos disseram que nunca se moveria. Fernanda pegou seu celular, gravou um vídeo, 47 segundos dela pedindo a Ricardo para mover o dedo, e Ricardo movendo, devagar, tremendo, mas movendo. Evidência. Prova de que milagres existem, não do tipo que cura completamente, mas do tipo que diz, ainda há esperança, ainda há luta, ainda há vida. Naquela noite, Fernanda ligou para o Dr. Oliveira, o neurocirurgião que 10 anos atrás havia dito irreversível. Doutor, sei que é tarde, mas preciso que venha amanhã, à minha casa, ver Ricardo. Aconteceu alguma coisa? Sim, respondeu Fernanda. Aconteceu um milagre. No dia seguinte, o Dr. Oliveira chegou às 10 da manhã. Cético. Havia visto muitas famílias se agarrarem a esperanças falsas, a espasmos involuntários, a movimentos imaginados. Fernanda e Antônia estavam junto a Ricardo. Olhe, disse Fernanda. Mostrou o vídeo do dia anterior. O Dr. Oliveira viu. Sua expressão não mudou. Pode ser um espasmo. Preciso ver ao vivo. Está bem, disse Fernanda. Ricardo, amor, o doutor está aqui. Pode mostrar a ele? Ricardo fechou os olhos, concentrando-se. O esforço era visível em seu rosto. 10 segundos de nada. E então, seu dedo indicador direito se moveu. 4 milímetros, mais que no dia anterior. O Dr. Oliveira se inclinou, pegou a mão de Ricardo, inspeccionou o movimento de perto. Faça de novo, ordenou. Não pediu, ordenou. Ricardo voltou a tentar. Desta vez, 3 milímetros. O doutor sacou um instrumento, um medidor neurológico, colocou na mão de Ricardo, pediu que tentasse mover cada dedo. Ricardo conseguiu mover o indicador e o médio, apenas
mas os moveu. O doutor Oliveira se endireitou, olhou para Fernanda, depois para Antônia, depois de novo para Ricardo. Isto não deveria ser possível, disse. Mas é, respondeu Antônia, sua voz firme, porque alguém acreditou quando o senhor disse que não havia esperança. O doutor a olhou. O que vocês têm feito? Antônia mostrou tudo. O caderno com 547 dias de registro, o equipamento caseiro, a rotina de 4 horas diárias, os livros de fisioterapia que havia estudado, os vídeos do YouTube, tudo. O doutor Oliveira escutou em silêncio. Quando Antônia terminou, ele disse, em 30 anos de carreira, vi 3 casos de recuperação parcial mínima depois de paraplegia completa, C5, C6, 3, em 30 anos. E os 3 tinham algo em comum, estimulação constante, diária, durante anos, sem desistir. Olhou para Fernanda. Você pagou os melhores tratamentos durante 6 meses e desistiu. Fernanda baixou o olhar. Mas ela, o doutor apontou para Antônia, não desistiu. Ela fez de graça durante 1 ano e meio o que outros cobram 20 mil reais mensais para fazer. E fez melhor. Ele vai continuar movendo? Perguntou Fernanda. Não sei, admitiu o doutor. Isto poderia ser o máximo, ou poderia ser o princípio. A neuroplasticidade é imprevisível. Mas uma coisa é certa. Se continuarem com esta rotina, com esta dedicação, Ricardo tem uma oportunidade. Pequena, mas real. Fernanda olhou para Antônia. Antônia a olhou de volta. E ambas souberam. Isto não terminava aqui. Isto apenas começava. Se você não sentiu arrepios com isto, se não tem lágrimas nos olhos agora mesmo, se não está pensando nas pessoas que deixou de lutar, então não está entendendo o que acabou de escutar, porque esta não é uma história de cura milagrosa, é uma história de fé obstinada, de amor que não aceita a palavra impossível, de uma empregada doméstica que decidiu que R$ 1.200 mensais não era só um salário, era uma vocação, e de uma CEO que aprendeu que todo o dinheiro do mundo não compra o que 2 mãos fazendo 500 repetições diárias podem dar. Esperança. Mas isto ainda não termina. Porque o milagre de 7 de março foi só o princípio. Os seguintes dias foram um torvelinho. Fernanda cancelou tudo. Reuniões, contratos, viagens. Pela primeira vez em 10 anos, sua empresa não era o primeiro em sua vida. Ricardo era o primeiro. Duplicaram a rotina. Agora eram 8 horas diárias de fisioterapia. Fernanda na manhã, Antônia na tarde, ambas na noite, e Ricardo respondia. Lento, incrivelmente lento, mas respondia. Dia 3 depois do primeiro movimento, Ricardo pôde mover 3 dedos da mão direita. Indicador, médio, anular, movimentos de 3 milímetros, mas intencionais. Dia 7, pôde dobrar o pulso, apenas 5 graus, mas era flexão voluntária. Dia 10, fechou sua mão direita ao redor do dedo de Fernanda. Não pôde apertar, mas a fechou, e quando Fernanda tentou retirar seu dedo, sentiu resistência, mínima, mas resistência. Fernanda chorou, Antônia chorou, Ricardo também chorou, porque depois de 10 anos de não sentir nada, de não controlar nada, Ricardo estava segurando a mão de sua esposa. 2 semanas depois do primeiro movimento, Fernanda perguntou a Ricardo algo que precisava saber. Ricardo, se pode me entender, se está aí, quero que tente algo. Ricardo a olhou, esperando. Quero que tente. Com tudo o que tem, levantar sua mão. Não só mover os dedos, levantar toda a mão, só 1 centímetro, o que puder. Ricardo fechou os olhos. Seu rosto se tensionou. As veias de seu pescoço se marcaram. O esforço era monumental, como se estivesse tentando levantar um edifício com um dedo. Antônia tomou a outra mão de Ricardo. Vamos, meu bem, você consegue. Sabemos que consegue. 10 segundos, 20, 30. Então,
A mão direita de Ricardo, a mão que havia estado completamente morta durante uma década, se levantou. Não foi muito, 4 centímetros, do colchão, tremendo violentamente, sustentando-se apenas 2 segundos antes de cair de novo. Mas se levantou. Fernanda gritou, um grito de vitória que provavelmente escutaram os vizinhos. Você conseguiu! Ricardo, você conseguiu! Antônia estava rindo e chorando ao mesmo tempo. 4 centímetros. 4 centímetros que valiam mais que todas as pontes que Ricardo havia construído em sua vida. Naquela noite, Fernanda fez algo que não havia feito em anos. Se deitou na cama médica junto a Ricardo, não em seu quarto do 2º piso. Ali, com ele, pôs sua cabeça em seu ombro, tomou sua mão, a mão que agora podia se mover. Eu te amo, sussurrou. Eu nunca deixei de te amar. Só deixei de saber como demonstrar. Me perdoe. E Ricardo fez algo impossível. Algo que exigiu todo o esforço que lhe restava no corpo. Levantou a mão, aqueles mesmos 4 centímetros, e tocou o rosto de Fernanda. Seus dedos tremendo contra a sua face, apenas roçando, mas tocando. Pela primeira vez em 10 anos, Ricardo tocou a sua esposa. Fernanda não se moveu. Não queria que ele tivesse que se esforçar mais. Apenas fechou os olhos. Sentiu aqueles dedos trêmulos contra a sua pele e se permitiu acreditar em milagres, em amor, em esperança obstinada que se recusa a aceitar a palavra impossível. 3 semanas depois do primeiro movimento, Ricardo podia mover 5 dedos completos da mão direita. Podia fechar a mão parcialmente, aproximadamente 20% de força. Podia dobrar o pulso 15 graus em ambas as direções. Não era muito, mas era tudo. O doutor Oliveira vinha toda semana para documentar, para medir, para tentar entender como algo que ele havia declarado impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Na 5ª visita, ele disse a Fernanda: vou apresentar o caso de Ricardo no Congresso Nacional de Neurologia, com sua permissão, porque isso precisa ser estudado, precisa ser replicado, precisa dar esperança a milhares de famílias que estão na mesma situação. Fernanda olhou para Antônia. O que você acha? Antônia sorriu. Se puder ajudar alguém mais, se alguma outra família puder aprender que não devem desistir, então sim, compartilhem. O doutor Oliveira assentiu. Mas preciso que Antônia seja coautora do artigo, porque o protocolo de tratamento é dela, não meu, não de nenhum neurologista com doutorado, de uma empregada doméstica que estudou fisioterapia no YouTube e acreditou quando ninguém mais o fazia. Antônia ficou vermelha. Doutor, não é negociável, interrompeu Fernanda. O doutor tem razão. Você fez isso. Você salvou Ricardo. Você me salvou. Antônia baixou o olhar. Eu só fiz o que o amor me pediu para fazer. E aí está, disse o doutor Oliveira, a variável que nenhum estudo médico pode medir. Amor, o componente mais importante do tratamento e o que mais ignoramos. 1 mês depois do primeiro movimento, Fernanda tomou uma decisão. Reuniu a junta diretiva da construtora Almeida. Apresentou a sua renúncia como CEO, não total, mas sim parcial. Quero ser consultora, trabalhar de casa, 4 horas por dia, máximo, o resto do meu tempo, o resto da minha vida, eu quero com Ricardo. A junta se opôs. Ela era a cabeça da empresa, o contrato do metrô, o aeroporto, tudo dependia dela. Fernanda os olhou. Vocês têm razão. A empresa me precisa, mas meu marido precisa mais. E durante 10 anos, eu escolhi errado. Não vou cometer o mesmo erro outra vez. Ficou em silêncio por um momento. Então continuou. E quero criar um fundo, 10 milhões de reais, para pesquisa em neuroplasticidade, para programas de fisioterapia domiciliar, para capacitar cuidadores como Antônia, porque se houver um único caso mais como o de Ricardo,
Uma só pessoa presa em seu corpo esperando que alguém lute por ela. Quero que tenham essa oportunidade. A junta aprovou, unanimemente. 2 meses depois do primeiro movimento, algo extraordinário aconteceu. Fernanda e Antônia estavam fazendo a rotina da tarde. Música de Roberto Carlos de fundo. As 500 repetições de flexão de dedos. A repetição 342. E Ricardo falou. Não foi claro. Foi um som rouco, quebrado, como cordas vocais que não eram usadas há anos. Mas foi uma palavra, uma só palavra que parou o mundo. Obrigado. Fernanda e Antônia se congelaram. Ricardo as olhou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e disse de novo. Mais claro desta vez, obrigado. Não podia dizer mais. Sua garganta não dava para mais, mas não precisava dizer mais, porque nessa palavra estavam 10 anos de silêncio, 10 anos de estar preso, 10 anos de querer dizer te amo, tenho saudade, não desista de mim, estou aqui, estou vivo, ainda sou eu, tudo em uma palavra. Obrigado. Fernanda desabou, caiu de joelhos ao lado da cama, tomou a mão de Ricardo, a mão que agora se movia. De nada, meu amor, de nada. Nunca mais vou te deixar sozinho, eu prometo. Antônia estava chorando tão forte que teve que se sentar. Roberto, se você estiver me vendo de algum lugar, eu fiz o que não pude fazer por você. Eu lutei, não desisti. Espero que esteja orgulhoso. E Ricardo usou todo o seu esforço para fazer uma coisa a mais. Levantou sua mão 4 centímetros. E apontou para Antônia. Ela entendeu. Obrigado a você também. Era o que Ricardo estava dizendo. Antônia se aproximou, tomou a sua mão e Ricardo a apertou, com aqueles 20% de força que havia recuperado. Mas para Antônia, para uma mulher que havia perdido seu marido sem poder se despedir, esses 20% valiam 100% do mundo. Essa história não deveria existir. Segundo a ciência, segundo 4 neurologistas, segundo 10 anos de evidência médica, Ricardo Almeida nunca deveria ter voltado a se mover. Mas existe, porque uma empregada doméstica decidiu que a ciência não era a última palavra, que o amor era mais forte que o diagnóstico, que 500 repetições diárias valiam mais que R$180 mil em tratamentos. E porque uma CEO aprendeu que você pode construir pontes de aço, mas se não construir pontes de amor com as pessoas que importam, está desperdiçando a sua vida. 6 meses depois do primeiro movimento. Hoje, agora, vou te contar onde eles estão. Ricardo Almeida pode mover a sua mão direita completa, pode fechar o punho com 40% de força, pode levantar o braço 15 centímetros, pode dobrar o cotovelo ligeiramente, pode escrever letras, lentas, tremorosas, mas legíveis. A primeira palavra que escreveu foi "Te amo, Fernanda". A segunda foi "Obrigado, Antônia". Não pode andar, provavelmente nunca andará. Os danos em C5-C6 são extensos demais, mas pode tocar, pode segurar, pode abraçar de um lado, e isso é tudo o que ele precisava. Antônia Santos já não ganha R$1.200 por mês. Fernanda triplicou o seu salário, R$3.600, e lhe deu um novo título, terapeuta da família Almeida. Mas Antônia não o faz pelo dinheiro. Nunca o fez. Faz porque cada vez que Ricardo move um dedo, cada vez que diz uma palavra, cada vez que sorri, Antônia vê Roberto e sente que finalmente pôde se despedir. Finalmente pôde lutar, finalmente pôde amar até o final. Fernanda Almeida renunciou como CEO. É agora consultora. Trabalha de casa, 4 horas por dia. O resto do tempo está com Ricardo, fazendo fisioterapia, lendo livros, ouvindo música, construindo o casamento que o acidente tentou destruir.
E o Fundo Almeida para Neuroplasticidade tem concedido 127 bolsas a cuidadores domésticos, para que aprendam fisioterapia, para que estudem neurologia, para que acreditem no impossível, porque se Antônia pôde fazê-lo, outros também podem. O Dr. Oliveira apresentou o caso no Congresso de Neurologia em setembro de 2024. Título do artigo: Recuperação parcial, pós-paraplegia, C5-C6, mediante estimulação constante não profissional. Caso Almeida Santos. Antônia estava no palco, com seu uniforme azul de faxineira, porque Fernanda insistiu. Esta é quem você é. Esta é sua vitória. Não se esconda atrás de um terno. Antônia recebeu uma ovação de pé, 800 neurologistas, levantando-se, aplaudindo, uma mulher de 48 anos que nunca foi à faculdade, mas que entendeu algo que eles haviam esquecido. Os milagres não vêm de títulos, vêm de fé. E agora? Agora te toca a você. Você tem duas opções. Pode fechar este vídeo, seguir com seu dia, esquecer que escutou isto. Ou pode se perguntar: quem é meu Ricardo? Quem está esperando que eu lute por ele? Quem precisa que eu conte até 500, mesmo que doa? Quem merece que eu não me renda? Talvez seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Talvez seja você mesmo, preso em uma situação que parece impossível, esperando que alguém acredite. Ou talvez você seja Fernanda, correndo, se escondendo atrás do trabalho, do dinheiro, das desculpas, evitando a dor de ver alguém que você ama sofrer e precisa escutar isso. Volte, lute, não se renda, porque os milagres não aparecem quando você paga, aparecem quando você se ajoelha no chão, toma uma mão que não se move e conta até 500 de qualquer forma. Antônia Santos está te olhando e está te perguntando: você vai lutar ou vai se render como Fernanda fez? A resposta você decide. Ricardo Almeida levantou sua mão 4 centímetros depois de 10 anos de paralisia completa. Não porque um doutor o curou, mas porque uma faxineira decidiu que o amor era mais forte que a ciência. E se isso não te faz acreditar em milagres, então você não estava escutando. Esta é a história de Antônia, de Fernanda e de Ricardo. 3 pessoas que aprenderam que às vezes, o impossível só está esperando que alguém seja o suficiente teimoso, o suficiente amoroso, o suficiente louco para tentar de qualquer forma. E agora você já sabe. Os heróis nem sempre usam capas. Às vezes usam uniformes azuis de faxineira e luvas amarelas de limpeza, e os milagres nem sempre são grandes. Às vezes são 4 centímetros e valem mais que qualquer viaduto já construído. Obrigado por escutar. Obrigado por acreditar. E por favor, não se renda com seu Ricardo, quem quer que ele seja.